Olá pessoal, você está comigo aqui no nosso quadro Papo de Política. Sou Adnan Hortolã, professor universitário, e eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de quase 30 anos, não é mais que 30 anos, como professor e também ocupando funções públicas. E nesse quadro Papo de Política eu quero abordar com vocês a questão da segurança da votação das urnas eletrônicas. Olha, gente, o presidente Bolsonaro tem questionado, e tem se colocado aí em oposição ao Tribunal Superior Eleitoral, que tem assegurado que as nossas urnas eletrônicas são seguras, e isso é um debate que vem aí acirrando, principalmente nas redes sociais. Afinal de contas, as nossas urnas eletrônicas são seguras? Bom, em primeiro lugar, nós como brasileiros, a gente precisa ter orgulho disso. O sistema de votação no Brasil, e não só o sistema de votação, a justiça eleitoral brasileira é extremamente eficiente. Nós tivemos um avanço muito grande da justiça eleitoral. Lá no passado, na República Velha, tinha muita fraude, a chamada fraude do bico de pena, em que eram burladas as atas com os resultados eleitorais e se ganhava somente quem o governo queria. Hoje, o sistema é muito diferente. Hoje é um sistema que, inclusive, é copiado por vários países. Tá? Então, precisamos ter orgulho desse sistema. E é um sistema que completou aí o ano passado 25 anos. A primeira eleição que nós tivemos com urnas eletrônicas no Brasil foi em 1996. E de lá para cá, centenas, milhares de pessoas foram eleitas por esse sistema e milhões de votos foram computados em todos os cantos do país. E por que nós podemos assegurar que esse sistema é um sistema que ele realmente é seguro? Em primeiro lugar, porque ele foi concebido de uma forma muito simples. Tá? O grande problema de você utilizar um sistema eletrônico de votação é a conexão na internet. Através dessa conexão, pode haver ação de hackers que manipulariam os votos. Por isso, cada uma das 500 mil urnas que são utilizadas no processo eleitoral brasileiro não tem conexão nenhuma com a internet. Então, durante o processo de votação, não existe nenhum tipo de conexão, nenhuma forma de conexão do sistema com a internet, nenhuma forma da pessoa, ela, através do Bluetooth, através de outro mecanismo, entrar na programação da urna eletrônica. Teria que a pessoa fisicamente entrar em cada uma das 500 mil urnas, tá? Se conectar em cada uma das 500 mil urnas fisicamente para poder manipular o resultado. Isso, vocês sabem que é impossível, tá? Bom, se não dá para manipular o funcionamento da urna, você pode dizer o seguinte: bom, tem um software, então alguém poderia fazer a manipulação desse software para que a votação de um determinado candidato fosse multiplicada e a votação no outro candidato fosse reduzida. Seria possível. Mas para isso, o TSE tem alguns mecanismos. Primeiro, desde a primeira eleição, tem uma comissão externa de especialistas, que inclusive tem a participação dos partidos políticos, que faz a avaliação desse software de urnas eletrônicas. Essa comissão, 30 dias antes da eleição, ela acompanha a lacração do sistema, ela acompanha a colocação desse sistema e ela vai acompanhando isso, essa comissão vai acompanhando isso, para não deixar só na mão dos técnicos do TSE. Mas não basta isso, não é só isso que se tem. Tem algumas outras formas de verificar, que são verificadas em todas as votações, não é nessa que está tendo a polêmica, não. Desde a primeira, uma delas é uma solenidade muito interessante, que ela acontece uma semana antes da eleição. Então, uma semana antes da eleição, são convidados os candidatos, são convidados os partidos políticos, é convidado lá advogados da OAB, é convidada a imprensa,
os delegados dos partidos em cada zona eleitoral. E lá são sorteadas urnas, então são milhares de urnas sorteadas em todo o país, sorteadas urnas, são ligadas essas urnas e se imprime a zerésima. O que é a zerésima? É o voto, o nome de todo mundo que disputa a eleição para todos os cargos. Imagina só, todos os candidatos a deputado federal, todos os candidatos a deputado estadual, todo mundo lá. E se imprime isso, essas urnas sorteadas, em que tem lá 0 votos. Por isso que chama de zerésima, tá? Aí as pessoas que estão ali, elas vão lá e simulam algumas votações. Vai lá, o candidato simula, né? Eu já fui candidato, eu já participei de solenidade assim. Vai lá, ele vota lá no candidato a deputado, vota no candidato a presidente, a pessoa da imprensa vai lá e vota, o delegado do partido político vai lá e vota, os representantes do OAB, o promotor, os juízes vão lá e votam, tá? E aí essa eleição, aquele grupo de pessoas, em cada zona eleitoral, que tem o juiz eleitoral, se fecha aquele resultado e imprime novamente com o voto daquelas pessoas que estão ali. Então, por exemplo, eu votei lá no fulano, não sai o voto do fulano que eu votei, falei, opa, tem alguma coisa errada, né? Nunca deu problema nenhum nessa simulação da eleição. E mais, em cada sessão eleitoral, o presidente da sessão eleitoral, isso no dia da eleição, o presidente da sessão eleitoral, ao ligar a urna eletrônica, ele tem que acionar para imprimir a zerésima novamente, que é o voto zerado de todo mundo, em que cada membro da junta eleitoral, cada pessoa que está ali, cada mesário, assina, né, vê, confere, e cada fiscal de cada partido que está ali também assina e confere a zerésima, tá? Que indica que naquela urna não tem voto nenhum. Também nunca tivemos problema nenhum. Se aquela urna não conseguir imprimir a zerésima, ela é descartada e colocada uma nova urna que imprime a zerésima, ou seja, 0 voto para cada um. Então, isso é segurança que o software não pode ser manipulado. Você pode dizer o seguinte: não tem como manipular o software, o sistema é desconectado da internet, mas na totalização de votos aí pode acontecer. De fato, para os técnicos do TSE, esse é o momento mais complicado, porque todas as urnas de todas as sessões eleitorais do Brasil, elas são levadas até o cartório eleitoral de cada localidade e lá são conectadas, né? É conectado na internet e esse resultado é mandado para o TSE. Então são poucas horas em que o resultado eleitoral ele é encaminhado ao TSE, quer dizer, passa pela internet. Alguns detalhes são importantes. Pode haver ação de hacker? Pode, como já houve tentativas de ação de hacker nesse momento. Mas é diferente, por exemplo, de um banco. Num banco, o sistema de um banco, às vezes, é invadido, porque o sistema do banco fica no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias. Então, os hackers, eles têm a possibilidade, né, e algumas vezes até conseguem, invadir o sistema. Né? Por quê? Porque ele tem tempo para isso. O sistema da Justiça Eleitoral, JE Connect, ele é ligado por poucas horas. Então, o máximo que um hacker pode conseguir, não vai dar tempo dele invadir, que não é fácil, invadir o sistema, mudar o código-fonte, fazer as alterações necessárias para poder manipular o resultado eleitoral. Não dá tempo de fazer isso daí em poucas horas. Então, o máximo que ele consegue fazer é entupir, né, literalmente entupir esse tráfego de informações e fazer com que possa haver um adiamento do resultado das eleições. Na eleição no primeiro turno de 2018 aconteceu justamente isso, né? Um resultado que era para sair em poucas horas demorou um pouco mais, era para sair lá 9 horas da noite, foi sair somente lá no final da noite, né? Próximo à meia-noite, porque justamente houve uma tentativa de ação hacker, né, para atrasar
a totalização dos votos. Mas isso é o máximo que pode acontecer e, de fato, a gente acredita que vai acontecer agora, vai ter essa nova tentativa, o TSE está se prevenindo para não ter isso daí, mas, obviamente, quando demorar o resultado, né, pode demorar algumas horas a mais, isso vai ser pouco para as teorias de conspiração que são divulgadas aí nas redes sociais. Mas o importante é que essa conferência, ela efetivamente, ela acontece. E você, cidadão, pode fazer essa conferência dos votos. E eu explico como, tá? Não só os partidos políticos, porque os partidos políticos, eles fazem parte de um sistema de controle, né, do dia 30 de setembro do ano da eleição até o final da totalização dos votos. Os partidos políticos têm acesso e acompanham par e passo, ou seja, o PL do Bolsonaro, o PT do Lula, eles acompanham par e passo o sistema JE Conecta, que é o sistema transportador dos resultados da eleição. Então os partidos também, eles fazem essa auditoria, fazem esse acompanhamento. Mas o que eu estou dizendo para você é que você, cidadão, pode também fazer isso. Por quê? Terminada a votação, o presidente daquela sessão eleitoral, ele imprime o resultado da eleição naquela sessão. Então a sessão que você votou, o voto é impresso, não identificando em quem você votou, mas o resultado daquela sessão. E no final tem um QR Code, em que o fiscal, e cada sessão tem lá o fiscal de cada partido, vai lá e copia esse QR Code e pode ter acesso, né, ao resultado impresso daquela sessão sem ter passado ainda pelo sistema do TSE. Depois de alguns dias pós-eleição, o TSE divulga o boletim de urna de cada sessão do país. Então, se você acessar hoje o site do TSE, você vai ver lá o boletim de urna. Na minha sessão é a sessão 30 do 143ª Zona Eleitoral. Então eu vou lá, eu acesso, eu sei o resultado de todas as eleições da sessão que eu votei. E aí eu posso comparar, né, com aquilo que o fiscal tem e aquilo que o TSE tem. E nunca deu problema nenhum, nunca deu divergência nenhuma. Então, gente, o sistema é um sistema extremamente seguro. E fora essas explicações técnicas, eu quero dar uma explicação política para vocês. E eu vou citar uma coisa que me contou o presidente nacional de um grande partido político no Brasil, que inclusive vai apoiar o Bolsonaro nessa eleição, para me dizer o quanto ele confia no sistema eletrônico de votação no Brasil. E ele deu como exemplo a eleição para o Senado em Roraima, em 2018. Nessa eleição, disputava a reeleição um poderosíssimo político brasileiro chamado, você já ouviu falar, Romero Jucá. Na época, Romero Jucá nada mais, nada menos que era que o presidente de um dos grandes partidos do Brasil, que é o MDB, tinha sido ministro do Planejamento e relator no Senado do Orçamento Federal. É uma pessoa extremamente respeitada, que definia a alocação de recursos para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, uma pessoa muito, mas muito influente no país naquela época. E ele perdeu a eleição para o Senado, a reeleição dele, por um tal de Messias de Jesus, totalmente desconhecido, um candidato novo, por apenas 400 votos, no universo de 300 mil votos. Você acha que se tivesse a possibilidade de manipular o resultado da eleição, não se manipularia 500 votos para senador de Roraima, gente? Para reeleger o Romero Jucá? Eu já disputei várias eleições. Perdi algumas, ganhei outras. Quando eu perdi, não foi por causa da urna eletrônica, foi porque faltou voto. E quando eu ganhei, foi porque eu tive mais votos que meus adversários. É simples assim. Vamos confiar na urna eletrônica, que é um grande exemplo de sucesso da justiça eleitoral brasileira. Ok, gente? Beleza? Gostaram?
dá um like, compartilha, comenta aí. Pode até discordar, não tem problema nenhum. Mas é importante realmente que você dissemine essas informações para toda a população, porque eleições vêm aí. Obrigado, até mais!